Vocês sabem que eu sou descendente de japoneses, né? Tá na cara, né? Tem uma fábula japonesa que conta que um pescador chamado Urashima Taro uma vez estava andando na praia e viu que uns jovens tinham capturado uma tartaruga. Estavam maltratando, iam matar a tartaruga, e ele ficou revoltado. Ele tomou deles a tartaruga, devolveu-a ao mar, salvou aquela tartaruga. E no outro dia ele saiu para pescar, já em alto mar, veio uma tartaruga enorme na sua direção e agradeceu Urashima Taro por ter salvo a sua filha, que era princesa do reino do fundo do mar. E convidou Urashima Taro para visitar o seu reino. Lhe deu guelras para respirar debaixo da água, e lá ele foi recebido com todas as honras. Fizeram muitas festas, passou bastante tempo ali neste reino no fundo do mar. E todos os dias tinha festa para ele. Mas chegou um momento que ele quis retornar para a sua aldeia, seu povoado, para os seus. Ninguém queria que ele voltasse, mas ele insistiu tanto que permitiram que ele voltasse. Mas antes de voltar, a princesa lhe deu uma caixinha, dizendo: não abra nunca esta caixinha. E ele retornou. Voltou para o seu povoado, para a sua aldeia, mas ele não conhecia ninguém. Ninguém mais o conhecia. E ele começou a perguntar para as pessoas se conheciam um tal de Urashima Taro. Ninguém conhecia. Até que os mais velhos relataram para ele que, de fato, ouviram falar há muito tempo de um tal de Urashima Taro, que era um pescador, tinha saído um dia e nunca mais retornou. Mas isso já fazia 300 anos que tinha acontecido. 300 anos. E aí, Urashima Taro caiu na conta do que tinha acontecido. E aí, ele fez aquilo que não devia fazer. Abriu a caixinha. Saiu uma névoa branca que o cobriu, e ele imediatamente ficou todo enrugado, encurvado, com 300 anos de idade. Essa é a história. A fábula, na verdade. Bastante triste, né? Mas ela fala de algo importante, que é a questão do tempo. Eu sempre fico me perguntando, o dia que eu abrir a minha caixinha, o que vai sair dela? Quando você abrir a sua caixinha, o que é que você gostaria que saísse dela? Anos de divertimento, de farra, de aproveitar a vida, e aproveitar a vida com sofreguidão? Como você gostaria? O que você gostaria que saísse da sua caixinha? Como você usou o tempo? Como você aproveitou o tempo? Eu fico sempre imaginando o que poderia sair da minha caixinha, não é? Eu gostaria que saísse aquilo lá, que é também o lema episcopal: não vos canseis de fazer o bem. Ou então, como São Paulo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É bom que você se pergunte, o que você gostaria que saísse da sua caixinha? As leituras de hoje falam disto, do tempo. As 3 leituras. No livro de Jonas, o tempo são os 40 dias. 40 dias e Nínive será arrasada, será destruída. É a pregação mais curta da Bíblia. Essa era a única pregação de Jonas.
Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. E é interessante que, nesse tempo, os ninivitas se arrependeram, fizeram conversão, e Deus desistiu de castigar aquele povo. Pregação curtíssima, mas muito eficaz. O tempo é tempo de conversão. A segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, fala que o tempo se abreviou, o tempo encurtou. Por isso é necessário discernimento, conforme diz São Paulo. Os que têm mulher, vivam como se não tivessem mulher. Os que choram, como se não chorassem. Os que estão alegres, como se não estivessem alegres. E os que fazem compras, como se não possuíssem coisa alguma. E os que usam do mundo, como se dele não estivessem gozando. Pois a figura deste mundo passa. Distinguir entre as coisas que passam e as coisas que não passam. Muitas vezes a gente se apega às coisas que passam como se elas fossem definitivas. E a gente se esquece das coisas que não passam. E no Evangelho, nós vemos também a pregação de Jesus, ou melhor, de João Batista. Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo completou-se. Primeira leitura, tempo da conversão. Segunda leitura, tempo do discernimento, de discernir bem as coisas. E no Evangelho, a plenitude dos tempos. O tempo se completou. O reino de Deus está próximo. O tempo se cumpriu, porque chegou a sua plenitude. Chegou o reino de Deus. Acabou a espera. Chegou o que nós esperávamos. Acabou a promessa, porque a promessa foi cumprida. É o tempo de a gente acolher. A plenitude dos tempos é isto. Acolher, abraçar esta nova realidade que chega até nós, que nós damos o nome de Reino de Deus. Nestas três leituras, nós encontramos esta dimensão da urgência do tempo. O tempo urge, nos indica uma urgência da conversão, urgência dos últimos tempos, por isso o tempo se abreviou. A gente não pode perder tempo com as coisas que passam, mas buscar as que não passam. O tempo chega ao seu fim. E a urgência do tempo no Evangelho, porque o reino está presente e é preciso acolhê-lo. Três coisas importantes para a gente viver bem o tempo: conversão, saber avaliar com sabedoria todas as coisas, aquilo que passa e aquilo que não passa, e o tempo para crer, aderir ao reino de Deus. A primeira leitura é tirada do livro de Jonas. Conforme já disse, a pregação de Jonas é a mais curta de toda a Bíblia e a mais eficaz. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída, será arrasada. E isto causa nos ninivitas uma reação extraordinária. Eles fazem jejum, fazem penitência. Por isso, com a conversão, o castigo é afastado. Eles deixaram sua conduta malvada e violenta, se afastaram do caminho da maldade. O resultado da conversão é muito claro. Nós lemos do profeta Jonas. Deus viu suas obras e como se tinham afastado de seu caminho de maldade e se arrependeu do mal que prometera fazer contra eles e não fez. A conversão afasta
o merecido castigo divino. Tempo é precioso para nós. Tempo para a conversão. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo faz algumas afirmações que são um pouco difíceis de entender. Os que têm mulher, vivam como se não tivessem. O matrimônio é uma coisa boa. O matrimônio é uma coisa sagrada. Mas ele é passageiro. Ele dura enquanto dura este nosso tempo. O matrimônio é uma realidade boa, santa, querida por Deus, mas é uma realidade provisória. Por isso é importante viver o matrimônio como uma realidade penúltima, não uma realidade última. A última realidade é Jesus Cristo. Não fazer do matrimônio um ídolo que se substitua a Deus. Não, o matrimônio é para a gente chegar a Deus. Muitas vezes eu pergunto, para os casais, você se casa por quê? Porque eu quero ser feliz. Então eu tenho vontade de dizer assim, então não se case, porque você não vai ser feliz. A gente se casa porque a gente quer chegar a Cristo. A gente se casa porque a gente deseja fazer que o cônjuge, que o outro se santifique e chegue até Jesus Cristo. A gente deseja criar os filhos para Jesus Cristo. Felicidade pode acontecer ou não, mas na verdade a felicidade é o próprio Cristo. Por isso, aqueles que vivem com mulher, vivam como se não tivessem. Nesse sentido de que o matrimônio não é o fim, não é a realidade última, é a realidade penúltima. E a realidade última é o próprio Cristo. É Deus que sustenta o matrimônio. E é a Ele que nós buscamos em tudo. Com mais razão ainda, as outras realidades. Quem está triste, como se não estivesse. Quem se alegra, como se não se alegrasse. Quem compra, como se não possuísse. Quem goza dos bens terrenos, como se não gozasse deles. As tristezas, as alegrias deste mundo valem na medida que nos levam até Deus, que nos levam até Jesus Cristo. Se não nos levam até Jesus Cristo, não tem valor. Não devemos dar tempo para isso. Muitas vezes a gente tem que saber dizer, não tenho tempo. Estou querendo dizer, não é importante para mim, porque não me conduz a Cristo, não me conduz ao reino. Saber distinguir. Nós estamos no tempo último, por isso a gente precisa distinguir bem os bens deste mundo e os bens eternos. O Evangelho nos fala do tempo, da plenitude do tempo, é o tempo para crer. Quando Jesus começou a pregar, as suas primeiras palavras foram exatamente estas: o tempo já se completou e o reino está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo se completou. Vivemos um tempo de urgência. É um tempo extraordinariamente favorável para a salvação. Por isso é preciso mudar a nossa concepção de tempo. Muitos dizem, tempo é dinheiro. Não, tempo é graça. Graça que nos é dada para crer em Cristo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho não é somente uma doutrina. O Evangelho é o próprio Jesus. O Evangelho é a própria pessoa de Jesus. Jesus é o Evangelho. Nas grandes religiões de revelação, o fundador da religião não é tão importante quanto a doutrina. Por exemplo, no Islã, o Islã não é Maomé, mas a revelação que ele traz. O budismo não é Buda, mas a sua doutrina de salvação. No cristianismo, ao contrário, a doutrina é importante.
mas a doutrina está subordinada à pessoa de Jesus. O cristianismo é Jesus. O evangelho é Jesus. A salvação é Jesus. Se nós tirarmos Jesus, o cristianismo desaparece. A própria doutrina ensinada que Jesus ensina se refere ao mistério da sua própria pessoa. Hoje nós celebramos nesta Eucaristia a posse do novo pároco, Padre Heraclides. Padre Heraclides, hoje nos alegramos com a sua posse como pároco desta comunidade. O pároco tem a tarefa de fazer com que os paroquianos, seus paroquianos, vivam bem o tempo que Deus nos concede. Deus, de fato, tem muito tempo. Ele é eterno. Nós é que temos pouco tempo. Nós é que precisamos usar bem o nosso tempo. O pároco, no fim das contas, ajuda os seus fiéis a viverem bem o tempo que Deus dá. Viver o tempo como tempo de conversão. Que todos nós possamos viver o tempo, o nosso tempo, o tempo que nos é concedido, como tempo de conversão. Lutar contra o pecado. Mas não só lutar, vencer o pecado, ajudados pela graça de Deus. Viver o tempo como tempo para avaliar bem as realidades deste mundo. Reconhecer que são realidades penúltimas, que podem nos levar às realidades últimas. Não devem nos desviar das realidades últimas. De fato, o serviço do pároco, o serviço do pastor, consiste em ajudar os fiéis a usarem bem das coisas que passam para abraçar aquelas que não passam. Viver o tempo da plenitude para crer. Por isso que o pároco, o pastor, ele deve ser mestre na fé. Deve ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a fé. A fé não é simples crença. Não é crer em qualquer coisa. Uma vez uma pessoa me disse assim, padre, a gente precisa acreditar em qualquer coisa. Você pode acreditar em qualquer coisa, eu não. Eu sei em que acredito. O pároco deve ajudar os seus fiéis a saber aquilo que creem, dar razões da sua fé. A fé não é simples crença em uma doutrina, ainda que a doutrina seja importante. A fé é adesão a Cristo. Como um bem espiritual, nós só possuímos a fé na medida em que a gente transmite a fé. É transmitindo a fé que a fé se reforça. Caro Padre Heraclides, rezo pelo Senhor, para que possa de fato ajudar estes nossos fiéis a viverem bem o tempo. Tempo de conversão, tempo de discernimento, tempo para crer em Cristo.